Bom, ok. Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da nossa Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Ceará. Eu sou Janete Bezerra, estou na atual presidência da gestão da associação e estamos hoje aqui com três grandes feras aí desse tema, né, do segmento jurídico, no tema LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos para as empresas e o RH, é o tema que nós vamos abordar no nosso webinar de hoje. Nós teremos, então, dois momentos. Um momento inicial aberto para todos os inscritos, que vamos aí até às 18h40, tratando aspectos gerais, né? E no segundo momento, nós vamos para uma outra sala com os associados para trabalhar uma conversa mais intimista, aí, trazendo tira dúvidas, né? Recomendações para atuação dentro das áreas de recursos humanos. Lembrando sempre os nossos parceiros, né? MRH Gestão, SESCAP, patrocínio de comunicação, né? Apoio de comunicação Café Novo. E estamos também aqui com o nosso mediador Rafael, que vai apresentar os nossos queridos convidados. Estamos aqui com o doutor Henrique Vicentim, doutor Vitor Pedroso, doutor Volney Tadeu, né? E o Rafael, nosso mediador da BRH Ceará, que vai fazer a apresentação daqui a pouquinho deles. Antes de passar a palavra, gostaria de convidar todos vocês a continuar participando dos nossos momentos. Está conseguindo compartilhar aí? Vocês estão visualizando? Sim, Janete. Está compartilhando. Nós vamos realizar no dia 24 de setembro um evento incrível, né? Nosso encontro de diversidade com a nossa diretora Ilmacir Machado. Vamos ter um encontro tratando sobre o tema A Característica Importa? Como manter sua individualidade, tá? Então, vamos ter aqui 4 etnias, aqui com Preto Zé, com Biraci Pataxó, Luciana Sato, Georgette Lemos, que estará conosco aqui nesse webinar maravilhoso para vocês se inscreverem, participem, acompanhem mais um momento importante. E aqui o nosso grande congresso, que é o Ceará RH, que dessa vez vai vir na edição online também, né, com o tema Gestão Humana, Reconstrução. Estamos na 7ª edição do Ceará RH, 27 e 28 de outubro, e já trazemos aqui o nosso primeiro convidado. Aqui já estamos postando o nosso primeiro convidado internacional, Pedro Ramos, que é diretor de RH na TAP Air Portugal. Também é vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas e estará conosco fazendo o encerramento do congresso, no dia 28. E daqui a pouco vamos ter mais. Teremos Gil Giardelli, já confirmado conosco. Teremos Rui Ciosaka, que é o presidente do GPTW no Brasil, e vários outros profissionais participando aqui do nosso congresso. Inscrevam-se, está realmente incrível aqui a nossa programação. Eu vou parar de compartilhar. Passo a palavra agora para o Rafael, nosso voluntário associado da BRH, dar seguimento à conversa. Pronto. Vai ser uma noite incrível, gente. Peguem papel e caneta, anotem tudo. Quem for para o segundo momento, prepare suas perguntas, porque aqui são as pessoas que mais entendem desse tema aqui no Brasil, tá? Vocês estão aí com os feras do tema jurídico, né? Trabalhando LGPD. Muito obrigada a todos vocês, gratidão por dedicarem o tempo precioso, que nós sabemos como é precioso esse tempo. E, Rafael, com você aí, tá? Eu vou ficar aqui nos bastidores. Obrigada, pessoal. Janete, que responsabilidade, viu? Você levou o nível aí, deixou a barra mais lá em cima, mas obrigado aí pelas palavras, tá? Vamos tornar esse um excelente momento aí para os associados e para quem, de repente, vem a ser associado, né? Quem sabe aí é um momento, né? Então, gente, vamos lá, né? Eu fico muito feliz de recebê-los aqui nesse momento, nesse final de tarde, início de noite, tá? Me apresentando aqui um pouco, meu nome é Rafael Azevedo,
Eu sou advogado, especialista em direito corporativo e gestão de pessoas, tá? E aí foi o bichinho de gestão de pessoas que me picou, e aí eu atuo bastante em relações trabalhistas e sindicais em uma empresa de café aqui no Brasil, tá? E aqui já, sem mais delongas, queria apresentar aqui os participantes, esses debatedores, né? A gente está quase aqui numa ágora ateniense, digamos assim, de vários pensadores aqui nesse momento, tá? Então, Dr. Henrique Vicentim, Lisboa, ele é advogado sênior da Vaz, Buranello, Shigaki e Oil Advogados. Me perdoe se eu tiver errado aí na pronúncia. Dr. Henrique, especialista em direito digital em apoio aos clientes na adoção da LGPD. Temos também nessa tarde o Vitor Pedroso aí que está com excelente cenário de fundo aí, de aglomeração, se Deus quiser, e nos próximos meses a gente vai voltar. Ele é sócio-líder em práticas forenses, investigação e compliance de Grant Thornton, especialista em programas de privacidade e dados em respostas e incidentes, tá? E sem mais, e que dispensa apresentações, Dr. Vonei Tadeu Ferreira, nosso diretor de assuntos legais da BRH, e fundador da Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados, né? Acredito que tenha pesado bastante aí as informações, né? E a quantidade de megabytes aí, de tantas credenciais desses expoentes aí na LGPD. E assim, eu fiquei, desde quando a gente, né, iniciou esse projeto dessa live, fiquei pensando, bom, LGPD, ela está tanto tempo na nossa vida, já está um tempinho, quase 2 anos aí já que ela foi, né, veio para o mundo jurídico, mas ela sempre esteve ali e a gente sempre imaginou, bom, não vai chegar, e eis que chegou, né, e chegou realmente como um tema bastante relevante, né, inclusive, como a gente mesmo falou no própria introdução da nossa live, hoje os dados e informações são itens e valores totalmente valiosos na nossa sociedade, né? E a gente está nesse momento para trazer essa noção, para trazer esse desenvolvimento, né? E nesse primeiro momento a gente vai falar de temas jurídicos, né? Vamos aí por juridiquês, que também é a minha área, tá? E vou passar aqui a palavra para o doutor Henrique, passar aí em segundo momento aí para o doutor Vitor também, para cada um passar a sua impressão em relação à lei, tendo em vista o porquê que essa lei foi criada, qual a importância dessa lei, né, nas nossas relações, qual o tipo de relação que essa lei traz para as empresas e tanto para os seus stakeholders internos como os externos, e também falar um pouco sobre a questão da vigência da lei. Tivemos, como eu falei, é uma lei que ela já nos acompanha, mas ela não entrou ainda em vigor. Tivemos algumas polêmicas aí, nós temos também situações de vigência diferida, e vigência, o que é vigência aí no popular? É quando o momento em que a lei começa a valer, de verdade. Em que momento a lei começa a valer de verdade? Em que momento o jogo começa? Então, queria passar a palavra para o doutor Henrique, nesse primeiro momento aí. Nós temos aí até um certo horário para obedecer, então vou dar 15 minutos, pode ser, doutor Henrique? 15 minutos. Combinado, Rafael. 15 minutos aí para você passar por essa complexidade que é a LGPD. Vamos lá. À vontade. Bom, obrigado, Rafael. Muito obrigado, Volney, Janete, pelo convite. Queria também aqui dizer boa noite para o meu colega aí, Vitor, e para todos os participantes aqui do nosso webinar, né? Meu nome é Henrique Lisboa, eu sou advogado do VBSO Advogados, e vou compartilhar aqui com vocês uma breve apresentação em que eu procuro aqui resumir os aspectos jurídicos mais relevantes da LGPD. Só um segundo. Vocês conseguem visualizar a minha tela com a apresentação? Perfeito. Se puder colocar no modo de apresentação, talvez fique maior. Apareceu? Primeiro você tem que colocar no modo apresentação, depois você compartilha. No Teams, né? Tem esse truque. Deixa eu fazer de novo. Modo apresentação. E aí eu compartilho. Foi agora? Foi.
Então vamos lá, pessoal, rapidamente, porque eu só tenho 15 minutos. Bom, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? É uma lei de 2018, a lei número 13.709, em que ela foi instituída para regular a proteção e o tratamento de dados pessoais. Essa lei ela já vem aí de um esforço antigo, né? Desde principalmente 2016, quando foi editado o General Data Protection Regulation, né? Que é a LGPD da União Europeia, e que trouxe muito de inspiração para a nossa lei. Então, pelo menos desde 2016, o Legislativo já discutia a criação de uma lei específica para o tratamento de dados pessoais. Isso por uma demanda da sociedade, tendo em vista aí que com o avanço da internet, o avanço do e-commerce, né, das grandes indústrias digitais, das redes sociais, as pessoas começaram a perceber o quanto, né, os seus dados poderiam estar expostos a mau uso, ao uso indevido, assim como a relevância, né, desses dados para sua utilização econômica. Tá? Então, a proteção de dados no Brasil era um fenômeno inevitável, né? Sempre que você tem um anseio da sociedade para regular uma nova atividade, o regulador, né, o legislador, tem que atender esse anseio, por exemplo, o que aconteceu ao longo dos anos 90 e 2000 com o mercado financeiro. Bom, o que são dados pessoais, né? Quais são esses dados que estão sujeitos aqui às regras da LGPD? O legislador, quando ele criou a LGPD, ela deixou esse conceito de dados pessoais e vários outros, como a gente vai ver, de forma proposital, de forma bem ampla. Né? Ele vai definir dados pessoais como qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, isso vai incluir o seu nome, o seu endereço, a sua identidade, e vai incluir também uma série de informações que a gente nem sempre considera como dado. Então, a sua foto é um dado protegido pela LGPD, o seu currículo, as suas informações profissionais que você divulga no LinkedIn, as suas informações educacionais, as suas informações financeiras e informações também de foro íntimo, como religião, etnia, orientação sexual, coisa do tipo, né? Então, sempre que a lei fizer referência ao titular de dados pessoais, é a pessoa a qual se referem os dados. E sempre lembrando que a lei é específica a respeito de pessoas físicas, né? Não pessoas jurídicas. Bom, quais são os tratamentos de dados que a gente pode ter aí no dia a dia que sujeitaria as empresas à aplicação da LGPD? O tratamento mais básico que a gente pode pensar são das empresas que usam esses dados em consequência da vida digital. Então, por exemplo, deliveries de comida, rede social, o e-commerce, a loja virtual, o site de emprego, né, que é algo bastante relevante para vocês da área de RH. Todos esses são exemplos que até fica simples de você visualizar a necessidade de enquadramento na lei, né? E esses dados, eles são utilizados não só para o seu objetivo principal, então, pegando um exemplo aqui, um delivery de comida, ele vai utilizar a sua localização que você disponibilizou dentro do aplicativo para conseguir te entregar a comida que você comprou. Então, essa seria a utilização primária do dado. Por outro lado, a gente sabe também que os dados são utilizados para cross-selling, para campanhas publicitárias personalizadas. Então, quem é que nunca estava comentando com o parceiro, ou então digitou no Google, dizendo, quero comprar uma cadeira, né? Estou aqui em home office, as cadeiras que eu tenho em casa não são das melhores, quero comprar uma cadeira melhor. E, de repente, você entra no Instagram, você entra no Facebook e está lá um anúncio de cadeira, né, que parece uma super coincidência. Na verdade, não. Na verdade, são todas essas empresas de tecnologia digital que estão compartilhando dados entre si e fazendo um marketing digital muito específico para você. Então, é principalmente com esse tipo de tratamento de dado que a lei se preocupa, né? E todas essas formas de coleta, compartilhamento, venda, a própria exclusão do dado, ou qualquer forma de utilização, ela vai ser denominada como tratamento e vai ser regulada pela LGPD. Né? Ainda que esse tratamento não se enquadre no meu exemplo, né, que é um uso mais comercial do dado.
Bom, quais são as empresas para as quais a LGPD se aplica? Eu diria que basicamente todas, principalmente quando a gente pensa aqui no tema principal de vocês, né, que é a LGPD para RH, né? Qualquer empresa vai ter RH e, portanto, qualquer empresa vai estar sujeita aos ditames da LGPD. Por outro lado, existem empresas que trabalham diretamente com dados, né? Como a gente já deu alguns exemplos aqui do e-commerce, da rede social. Mas mesmo uma empresa que se encontre no meio da cadeia de transformação de um certo produto, né, uma empresa que compre matéria primária e venda depois essa matéria transformada para um terceiro que então tem acesso ao público pessoa física, essa empresa pode não ter dados direto de pessoas físicas dos seus consumidores, mas vai ter os dados dos seus funcionários dentro do seu RH. Então, por óbvio que os setores digitais, como a gente já comentou, eles são mais propensos a uma aplicação ampla da LGPD, mas não são apenas eles, né? Qualquer setor da indústria, do comércio, do varejo, vai ter que se adaptar, e o grau dessa adaptação, ela precisa ser analisada no caso concreto, né? Não tem uma fórmula mágica aqui para adaptar a sua empresa à LGPD. Então, qual que é o grande problema, o desafio da LGPD, né? Exatamente porque ela deixa os conceitos tão amplos, ela acaba se aplicando a basicamente todas as empresas, e é uma série de informações que a gente não costuma entender como dado, ou não costuma entender como esse dado protegido pela lei. Então, o RH da empresa, as informações são prestadas na portaria, na recepção de um prédio, né? Quando, na época antes da pandemia, quando as pessoas se visitavam pessoalmente, dados de contatos recebidos por e-mail, inclusive dados de input manual, né? Dados que são recebidos por exemplo, na portaria recepção, a pessoa dita o seu nome, o seu RG, o seu CPF, e o recepcionista faz esse input manual, né? Isso aqui também precisa ser avaliado dentro da LGPD, né? Qualquer forma de coleta, arquivo e mesmo de eliminação são formas de tratamento sujeitas às normas da LGPD. Por isso que você precisa de uma análise minuciosa de cada empresa para entender os pontos de entrada e tratamento de dados. Bom, o tratamento de dados pessoais, ele não é vedado pela LGPD, muito pelo contrário, né? O que a lei quer, na verdade, é regular esse tratamento. Então, ele pode ser feito. A gente tem aí algumas exceções de dados mais sensíveis, como eu já mencionei, dados de religião, etnia, etc., ou dados de crianças e adolescentes que vão merecer uma proteção ainda maior. E a lei vai trazer um rol taxativo das hipóteses de tratamento, que você precisa analisar no caso a caso, qual é a hipótese em que o tratamento ou os tratamentos dados pela sua empresa se enquadram. Então, as hipóteses mais relevantes trazidas pela lei. A hipótese básica é desde que você tenha o consentimento do titular, né? Por isso que se fala muito hoje em opt-in, em termos de uso de aplicativos, né? O opt-out, se a pessoa quiser que o seu dado deixe de ter aquele tratamento. Então, desde que você tenha o consentimento informado do titular, né? Você deixa muito específico a ele o que você vai fazer com os dados dele. Você tem esse consentimento dado por escrito, o que pode ser também um de acordo num ambiente digital. Você pode realizar o tratamento dentro daquelas hipóteses com as quais o titular concordou. Outras hipóteses, cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, né? Até um pouco antes de entrar aqui no webinar, eu estava conversando com um cliente para quem a gente está fazendo uma revisão de LGPD. Esse cliente, ele presta serviços educacionais. Ele me disse, olha, Henrique, eu tenho aqui uma obrigação com a minha Secretaria Estadual de Educação, que eu preciso guardar por 5 anos os dados dos meus alunos. Eu preciso fazer um contrato, né, um termo com eles para que eu possa manter esses dados por 5 anos? E eu disse a ele que não, tendo em vista que você está guardando esses dados, né, em razão do cumprimento de uma obrigação legal regulatória específica da sua área, né? Outro cenário em que você pode tratar de dados é para proteção do crédito, né, SCP, Serasa, né, as trocas de informações entre bancos, e uma hipótese aqui bastante genérica com a qual a gente tem que tomar muito cuidado, que é sempre que necessário para atender aos interesses legítimos da empresa que utiliza os dados pessoais, né? Essa hipótese aqui, ela abre
por um lado, uma gama aí de tratamentos que poderiam ser feitos ainda que sem o consentimento do titular, mas é muito importante você ter uma análise específica no caso a caso para saber, né, se isso atenderia ao interesse legítimo da empresa, né? E como a gente ainda está num cenário em que a LGPD não teve uma aplicação concreta, né? E o que eu quero dizer com aplicação concreta é, a gente não sabe, a gente não tem um histórico de interpretações por parte da ANPD, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a LGPD ainda não foi levada ao judiciário, né? Para que os juízes possam interpretar e definir na prática o que se entende por interesse legítimo. Então, eu teria um especial cuidado aqui em justificar o seu tratamento apenas com base no interesse legítimo da empresa. Sempre que possível, se você puder ter o consentimento do titular para realizar aquele tratamento, você vai estar mais protegido. E só para reforçar o que eu já falei, que esse consentimento ele pode ser por escrito ou via de acordo em termo digital, né? O que importa é que o meio demonstre a manifestação de vontade do titular e que essa manifestação de vontade ela seja informada, né? Isso aqui é muito importante. Não basta você ter um termo digital em que, com uma frase, né? Eu, fulano, consinto com o tratamento dos meus dados pessoais. Você que vai receber esses dados e tratar, você precisa especificar ao titular exatamente o tratamento que você vai dar, de forma que ele possa dizer, não, com esse tratamento eu concordo, com aquele não, ou então não vou passar os meus dados, tendo em vista que eu não concordo com o que você vai fazer com eles. Agora, algumas diferenças conceituais, né, de papéis trazidas pela lei, que eu acho importante a gente ter em mente, né? A primeira é a diferença entre o controlador e o operador de dados pessoais, né? O controlador é a pessoa a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, enquanto o operador é a pessoa que realiza o tratamento em nome do controlador. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, pegando o gancho de uma anedota que eu contei ali atrás, né? Imagine que você estava lá querendo comprar aquela cadeira, né? Tendo visto que você está em home office, precisa de uma cadeira melhor, e você recebeu um anúncio específico falando da cadeira que você estava procurando no Google e veio a loja lá e te mandou por e-mail, ou apareceu um anúncio na sua rede social. Isso significa que alguém tinha o seu dado, né? Provavelmente alguma rede social recebeu essa informação de que você estava precisando de uma cadeira, portanto ela é a controladora do seu dado pessoal e passou essa informação para uma agência de marketing digital, né, que é o operador desse dado, que foi quem, com base no dado que recebeu, criou aquele anúncio específico para você. Então, esse aqui é um breve exemplo da diferença entre o controlador e o operador. E é importante para você, dentro da sua empresa, né, você que recebe os dados e vai fazer esse tratamento, que sempre que você vai contratar um prestador de serviço que faça a operação, né, que utilize esses dados para algum objetivo lícito e que tenha o consentimento do titular, que dentro do contrato de prestação de serviços entre você e esse prestador, você inclua cláusulas que tratem sobre a responsabilidade de cada um, né? Tendo em vista que se o operador cometer alguma falha em relação àquele dado, o controlador também pode ser responsabilizado. Outra figura bastante relevante é a do DPO, o Data Protection Officer, que é uma figura criada pelo artigo 41 da LGPD, que é uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? O DPO pode ser um departamento dentro da empresa, a depender do tamanho da empresa e do quão relevante para ela é a coleta e o tratamento de dados, né? Mas é importante que toda empresa tenha um responsável, um DPO, que pode ser um gestor ou um diretor que já acumula outras funções, né? Mas a lei obriga que toda empresa identifique quem é esse Data Protection Officer, né? E ele vai ter aí o papel tanto de fazer a comunicação com os usuários, né, com os titulares, para aceitar reclamação, fazer aí um serviço de saque, de ouvidoria, e para fazer também a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD. Então, é bastante relevante que toda empresa aí tenha dentro da sua hierarquia, né, do seu organograma bem definido para quando a lei entrar em vigor, quem é o seu DPO, ou quem são as pessoas que vão trabalhar dentro dessa área, né, a depender do volume de dados que a sua empresa receba e trate. Pontos de atenção na aplicabilidade e implementação da LGPD, né?
Aqui, quando a gente pensa na adaptação à LGPD, a gente tem que pensar sempre em duas frentes. Uma frente jurídica, né, que é a adaptação de contratos, de termos, criação de políticas internas, e outra é na adaptação de sistemas. E aí o Vitor, logo em seguida, pode explicar melhor, né, quais são os cuidados que as empresas devem ter em relação aos sistemas utilizados aí para coleta, armazenamento e tratamento desses dados, né? A frente que eu posso falar melhor, que é a parte jurídica, né, ela vai englobar tanto você adaptar os seus contratos de prestação de serviço, os seus termos de uso dos seus aplicativos, se for o caso, os seus procedimentos internos de RH, né, trazendo o tema aqui mais para o contexto de vocês. Tudo isso você precisa fazer uma ampla análise, né, da sua empresa, de preferência com um especialista da área, para que ele possa identificar os momentos em que você coleta, trata e quais são as fragilidades encontradas nesse processo, né? E para que você possa delimitar, portanto, qual o nível de consentimento você precisa dos seus usuários ou dos seus empregados, e de que forma você vai obter e armazenar e depois, eventualmente, dar a opção de exclusão para os titulares dos dados que você coleta. E aí, doutor Henrique? Oi. Até aproveitando aí esse momento que você está falando aí da vigência, né? Será que o Vitor aí teria alguma contribuição nesse momento, Vitor, em relação a essa vigência aí, compartilhar o seu entendimento, porque é um tema polêmico, né? E aí já nos encaminhando para essa segunda metade aí desse primeiro momento, né? Se fosse possível, e se o senhor me permitisse, doutor Henrique, Deixa eu só terminar aqui rapidinho, faltam 2 Pronto. Slides para eu terminar minha apresentação. Eu já falo perfeito. aqui sobre a vigência, a gente já amarra e passa a bola para o Vitor, né? Vigência, um ponto de bastante dúvida, tendo em vista que a vigência da lei foi retalhada, né? A gente tinha uma previsão inicial de vigência para agosto de 2020, para o mês passado, que decorre da primeira prorrogação da lei, ainda em 2019, e com a pandemia do Covid-19, a gente teve 2 momentos de ampliação de vigência. A Lei 14.010 adiou em definitivo a vigência das sanções administrativas para agosto de 2021. Então, sanção só pode ser aplicada pela ANPD a partir de agosto de 2021, e a MP 959 tinha prorrogado a vigência do restante, né, do grosso da norma, das obrigações, para 3 de maio de 2021. Essa MP, ela foi convertida em lei pelo Congresso, no entanto, o artigo que ampliava a vigência para 2021 foi retirado. Então, na prática, o que acontece? No momento em que Jair Bolsonaro sancionar a lei que decorre da conversão da MP 959, a LGPD, né, as obrigações da LGPD estarão em vigor, né? Isso pode acontecer nos próximos dias. A previsão do Congresso é que ele faça a sua sanção até o dia 17 de setembro, mas pode acontecer amanhã, pode acontecer na sexta-feira, a qualquer momento a gente espera essa sanção e, portanto, a entrada em vigência da LGPD. Então, só para lembrar que a norma traz sanções bastante relevantes, né? Essas sanções, elas partem desde eliminação de dados, advertência, a proibição do exercício de atividades e até o pagamento de multa de 50 milhões cada, o que é bem relevante, né? E só para finalizar, as empresas podem ter alguns fatores mitigantes na aplicação dessas sanções, né? Podem ser considerados pela LGPD, e um dos principais é a boa-fé e a cooperação do infrator. Então, mesmo que haja um problema na sua empresa com vazamento de dados ou coisa do tipo, se você tiver uma política interna, se você conseguir demonstrar que você atualizou os seus contratos, que você teve essa preocupação de obtenção do consentimento dos titulares, tudo isso pode ser utilizado como um fator mitigante na eventual aplicação de sanções pela LGPD. Bom, pessoal, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas era isso que eu tinha para falar a princípio nessa apresentação. Passo a bola aí para o Vitor. Legal. Henrique, primeiro pedir desculpa aí, talvez nesse intervalo aí, porque realmente são muitas informações, eu compreendo, então queria pedir aqui as minhas desculpas aqui, tá? Sim, e aí, já passando a bola aqui para o Vitor, e aí falando de compliance, de investigação, né, os dados hoje, enfim, qualquer investigação, em qualquer momento da empresa, são bastante relevantes. Você, por gentileza, deixe alguns comentários sobre essa sinergia aí entre o compliance,
né, e a LGPD como uma forma aí de prevenção, como forma de imagem da empresa perante os stakeholders internos e externos. Legal, obrigado, Rafael. Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Sim, tá ótimo. Boa noite a todos, boa noite, Rafael, Janete, Dr. Henrique, Dr. Vonei e demais convidados e participantes aí desse webinar. Bom, acho que o Dr. Henrique explorou de forma muito brilhante aí toda a questão da legislação, né? Ele foi aí nas minúcias, né, em relação a todos os temas que são, na minha visão, obviamente, são relevantes em relação à legislação, né? Eu queria compartilhar aqui minha tela com vocês também, mas o meu é coisa rápida, vamos dizer assim, né? Eu vou tentar aí cumprir o mais rápido possível para que a gente tente não passar do tempo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeitamente, Vitor. Legal, obrigado. Inclusive, Vitor, vou te dar aqui uma sinalização. Quando estiver faltando uns 3 minutinhos, eu levanto a mão para você aqui no Google, no Meet, no Teams, tá bom? Não, mas eu vou ser bem breve aqui para a gente, né, não passar tanto do período que a gente combinou, tá bom? Bom, então, dado, né, que o Dr. Henrique explorou aí bastante a questão legislativa, né, foi nas minúcias, explicou, a pergunta que surge legal, já entendo sobre a lei, e agora o que eu faço, né, por onde que eu vou, né, como é que eu faço para evitar que haja qualquer tipo de violação de dados, vazamento de dados, eventualmente eu possa trabalhar, né, em algum programa, né, em algum sistema de gestão que me ajude ali, né, a evitar não, né, mitigar o risco, minimizar o risco, ou então demonstrar que eu tive uma atitude positiva, né, para a autoridade nacional em relação a uma potencial violação de dados, né. Então, quando a gente fala desses aspectos voltados a LGPD, a gente já fala diretamente do Programa de Privacidade e Proteção de Dados, né? Então, o que é um Programa de Privacidade e Proteção de Dados, né? Então, é algo que está pronto, que eu pego ele aqui, uma receita de bolo, passo para todo mundo aqui, todo mundo aplica no dia a dia e está resolvido o problema, né? Infelizmente não, seria muito bom se fosse assim, né? Se tivesse alguma coisa tão simples que a gente pudesse simplesmente pegar e acoplar, né, dentro do da nossa gestão e ali, obviamente, dentro da nossa operação, né? Mas isso passa, né, por todo um desenvolvimento, né, um processo de adequação da companhia, né, da empresa em relação à legislação, né? O que eu costumo dizer as empresas não têm que se adequar, né, a empresa não tem que mudar toda a operação dela para se adequar à legislação, né? Muito pelo contrário, a empresa tem que pegar os aspectos da legislação e tentar, né, customizar, aplicar dentro dos processos da operação, né? A empresa não pode simplesmente prejudicar, né, toda a operação que já existe, obviamente sempre, né, em relação a burocratizar, como a gente diz, os processos, mas sim, né, em tentar identificar melhorias, oportunidades de melhoria dentro dos processos já existentes para que você possa se adequar, né? Quando a gente fala de segurança da informação, muita gente fala como se tivesse, né, descoberto a segurança da informação. Segurança da informação não é um tema novo, tá, pessoal? O que eu proponho geralmente para os meus clientes não é reinventar a roda, não é você ir lá e simplesmente, né, falar assim, ó, tudo que você tem joga fora, a partir de agora eu vou te dar uma métrica nova e você vai utilizar essa métrica, porque essa métrica aqui é uma mágica, né, que vai mudar toda a sua operação. Isso não existe, tá, pessoal? A segurança da informação é um tema já bastante batido, as empresas conhecem do tema, quando você conversa com as áreas de tecnologia, né, você precisa entender desse ambiente de segurança da informação, né, até que nível que se vai, porque segurança da informação já existe para proteger informações estratégicas, proteger informações financeiras, contábeis. Agora o que você vai ter que aplicar é essa mesma segurança para proteção de dados pessoais, como, né, já foi explicado anteriormente, né? Então, por onde eu começo, né? Quais são os princípios que eu preciso avaliar, né, em relação à legislação, né? Então, quando a gente traz, né, esses princípios, eu costumo trabalhar com frameworks, costumo dizer que a gente tem que trabalhar com o que já existe de boa prática, né? Data privacy, privacidade de dados também não é tema novo, já existe há muito tempo, já se fala-se há muito tempo sobre esse tema e já existem frameworks aí de mercado que são realmente, que trazem todos esses aspectos importantes em relação à legislação, né? Então, por exemplo, quando vocês observam aqui essa tela, vocês podem ver aí que tem 14 princípios, vamos dizer assim, que são seções do ISACA, né, que é aí um dos principais frameworks de mercado em relação à privacidade de dados. Quando você observa cada um desses princípios, você vê que eles estão muito relacionados a cada um dos pontos levantados na legislação, né?
desde a escolha e consentimento dos dados, uso, retenção e descarte, né? Gestão de acesso, gestão de segurança, prevenção de danos, gerenciamento de informações, segurança e privacidade por design, né? O que isso significa, você trata isso dentro dos processos. Então, quando você observa, né, toda essa metodologia, todos esses aspectos de GRC, como a gente costuma dizer, né, quando você traz esses aspectos de boas práticas para dentro dos processos já existentes, você, de uma forma ou de outra, você acaba fazendo com que esses processos sejam adaptados para que eles estejam adequados à legislação, né? Então, a gente fala aí, né, e até o Henrique falou ali um pouco antes sobre o que você precisa prestar atenção, eu costumo dizer que esse programa de privacidade e proteção de dados, ele passa, né, por basicamente três, vamos dizer assim, né, três grandes processos, né? O processo de assessment, que é um processo de avaliação, né? Um processo de awareness, que é um processo de conscientização dentro da empresa, e um processo de compliance, né? Não adianta você também produzir um material de GRC que é o melhor, né, que já existiu na face da Terra, mas se ele não estiver adequado à legislação. Você vai ter um programa robusto, mas você não vai estar atendendo o que precisa, que é a questão legislativa, né? Então, quando a gente fala, principalmente de um programa de privacidade e proteção de dados relacionados a esses três temas, a gente costuma dizer que eles funcionam como uma engrenagem, né? Tanto a questão jurídica, quanto a questão de tecnologia, quanto a questão de processos, né? Quando a gente for falar aí com o pessoal de RH mais tarde, o pessoal de RH já conhece, né? Já fala, pô, processo, já sei o que tem aqui dentro dos meus processos. Processo de benefício, processo de recrutamento, né? O processo de folha de pagamento, enfim, todos esses processos que existem e que já estão, né, de alguma forma, com nível de adequado de proteção, porque quando você está falando de folha de pagamento, você está falando de salário das pessoas, né? Quando você está falando de salário das pessoas, você precisa proteger para você evitar ali que alguém descubra, que isso possa ocasionar algum tipo de estresse dentro, ou qualquer ruído dentro da empresa, né? Então, quando você trabalha, né, principalmente nesses três aspectos, né? Então, a parte da LGPD, né? Você entender o que é aplicável dentro da sua empresa, quais as eventuais sanções, na parte do compliance, né? Na parte de governança, o que você observa em termos de políticas, termos de uso, disclaimers, contratos, e na parte de tecnologia da informação, né? Quais são os sistemas que detenham dados pessoais e que necessitam ser avaliados e que necessitam de alguma adaptação para, né, que você possa garantir o mínimo possível de segurança, né, e que você minimize aí os riscos de violação e vazamento desses dados, tá bom? Como que você produz, né, um programa dessa magnitude, né? Por onde que eu começo? O que eu preciso fazer, né? Quando a gente fala sobre o processo de avaliação, de conscientização e de compliance, você precisa principalmente observar nesses quatro aspectos, né, que a gente costuma mostrar nesse desenho, né? O primeiro é a fase de mapeamento de dados, né? O que isso significa? Significa que eu tenho que levantar onde os dados estão? Sim, também, né? O levantamento de dados, né? Ir às áreas que detenham dados pessoais, que coletem dados pessoais por algum motivo específico, entender quais são os dados que ela está coletando, né? Então, vou dar um exemplo aqui que acontece bastante, né? Que a gente até costuma dizer que é uma reflexão sobre como as empresas lidam com dados, né? Muitas vezes eu vou até as áreas de negócio e conversando com eles eu falo, não, como que você coleta esse dado? Ele fala, coleta através aqui de um formulário, né? E aí, quando você olha o formulário, você vê que tem algumas informações que são coletadas que muitas vezes não fazem sentido nenhum, né? Religião. Eu falo, nossa, legal, você está coletando aqui uma informação religião. Por que você está coletando essa informação? Qual a finalidade pela qual você está coletando esse dado, né? E muitas vezes as pessoas se surpreendem, elas falam, não sei por que eu estou coletando esse dado. Eu simplesmente peguei esse mesmo questionário, né, que eu usava numa outra empresa e trouxe para a minha empresa para continuar coletando esses dados. Ou seja, né, a coleta de dados de forma discriminada, né, como a gente costuma dizer, ela era feita porque você não tinha alguma coisa que regulasse, né? Então, quanto mais dado eu puder coletar, melhor, né? Quanto que agora, com a nova legislação, isso muda, porque agora você precisa coletar o dado, né? Como a gente diz, né? O mínimo possível, né? Para que você possa adquirir, executar suas atividades, e você precisa, obviamente, ter uma finalidade pela qual você colete esses dados. Então, essa parte de levantamento ela é fundamental por conta disso, para que você possa levantar quais são os dados. Mas eu paro por aí, eu levantei os dados, já descobri que
porque posso eliminar metade dos dados e paro por aí? Não, porque dentro dos processos, o dado, existe o que a gente chama de gestão de ciclo de vida do dado, né? Então, o dado muitas vezes ele é coletado para uma área, transferido para outra área, é transferido para um terceiro, ele é arquivado ou destruído, né? Ele pode ser destruído ou ele pode ser armazenado dentro de algum sistema, dentro de algum ativo da empresa, né? O ativo, quando a gente diz, a fonte de backup na qual ela foi coletada, né? Ou no servidor que ela está armazenada, né? Então, você precisa entender dentro desses processos, seja do processo manual, seja do processo digital, como que esse dado ele circula dentro da empresa, para que você possa, né, como eu expliquei aqui, avaliar cada um desses aspectos. Né? Então, você vai avaliar, por exemplo, quem que tem acesso a esse dado? Né? Será que as pessoas que deveriam ter acesso a esse dado têm realmente acesso a esse dado? Né? Então, fazer esse tipo de reflexão sobre os dados. Né? Uma fase 2, que a gente costuma dizer que é a fase de governança e proteção de dados, né, que aí sim você vai avaliar a questão da estrutura, né, do programa de privacidade e proteção de dados, você vai avaliar a questão de contratos, né, com terceiros, que eventualmente haja essa distribuição, né, ou essa transferência de dados, você vai avaliar políticas internas de privacidade, de proteção de dados, né, enfim, de compliance, qualquer tipo de política que seja necessária para que você possa garantir que isso esteja adequadamente em relação à legislação, e também, obviamente, avaliar todos os aspectos que são voltados aí ao que a gente chama controles a níveis de entidade, né? Então, até mesmo que seu canal de denúncia, né? Porque para que você possa, eventualmente, ter um processo aí vamos dizer assim, de transparência também, onde você possa incentivar as pessoas que elas tragam, né, eventualmente, alguém que esteja cometendo algum tipo de ato de violação de dados sem o consentimento da companhia, né, da empresa. Então, isso também é uma coisa muito importante quando você fala em termos de governança. Né? Garantia do exercício do direito do titular. Os titulares dos dados, quando eles estiverem conscientizados, eles vão entender que realmente a importância de se obter esses dados. Né? Então, provavelmente, eles vão começar as solicitações. Então, você precisa ter um DPO nomeado, você precisa ter um canal de comunicação adequado para que você consiga receber as solicitações, né, as petições dos titulares dos dados, e para que você consiga responder, né, num prazo razoável, como a própria lei diz, e você consiga ter o controle disso, você consiga ter o tracking, né, isso de forma documentada, né? E, por fim, a fase 4, que é a fase de conscientização e treinamento. Né? Conscientização, ela não passa... Porque quando a gente fala de programa, a gente costuma dizer, não, vamos colocar aqui um monte de processo, um monte de controle, um monte de trava. Mas a gente esquece que quem comete os atos, muitas vezes, irregulares em relação à produção de dados, não são os sistemas, né? São as pessoas. Né? Então, se você não treinar as pessoas, não mantiver uma comunicação adequada com as pessoas, né? Você não formar, né, esse pilar, né, em relação à forma como você vai conscientizar os funcionários, colaboradores e terceiros da sua empresa para que elas possam lidar com dados pessoais, seu programa não vai dar certo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente geralmente coloca a mão. Tá bom? Bom, tentei aqui ser o mais breve possível para que a gente pudesse finalizar. Tá bom, pessoal? Bom, deixei aqui até os meus contatos aqui, não deram tempo de passar, mas eu vou deixar rapidamente aqui para que quem tem aí, né, queira entrar em contato comigo, estamos à disposição, tá bom? Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Realmente, o tempo hoje não estava a nosso favor, né? Mas acredito que ambas as explicações, as exposições aí foram fundamentais, né? Nós temos algumas perguntas, Janete. Você entende que a gente responderia nessa primeiro momento ou partiremos aí para o segundo, responder acho que lá? A gente pode agrupar as perguntas, né, e fazer uma resposta, gente. São 18h46, a gente leva uns 5 minutos para encerrar aqui, respondendo as perguntas, e vamos para o segundo momento, né? Mas, como as perguntas foram feitas nesse fórum aqui, é bom a gente responder. Pronto. Perfeito. Então, olha, rapidamente, eu tenho 3 perguntas aqui, tá? E aí são 3 perguntas bem pertinentes, e vou direcionar aqui tanto para o Henrique como para o Vitor aí, tá certo? A primeira pergunta é do nosso colega Lucas, gerente de venda da Gympass. E aí eu vou passar essa pergunta para o Henrique, ok, Henrique? Combinado. Vai. Uma empresa que quer ofertar um novo benefício para os seus funcionários pode compartilhar dados como nome, CPF e e-mail, alegando o legítimo interesse de proporcionar uma melhora na qualidade de vida dos seus funcionários? Aqui, Lucas, eu estou entendendo que a empresa, né, ela é detentora dos dados dos seus funcionários em razão do seu RH, ela vai compartilhar esses dados com um terceiro, que provavelmente é a Gympass.
Olha, a princípio eu acho que se você compartilhasse apenas nome e e-mail, né, fazendo com que o Gympass ou outro aplicativo tivesse o contato com a pessoa, não viria problema. Outros dados mais específicos da pessoa, como CPF, RG, né, dados mais sensíveis, eu acho que seria importante sim ter o consentimento da pessoa para que isso pudesse ser divulgado para um terceiro, né? Acho que o importante aqui é o terceiro tenha como entrar em contato com essa pessoa, se essa pessoa tiver interesse, aí sim ela cadastra os seus dados na plataforma, no aplicativo do terceiro que está oferecendo esse benefício. É sempre interessante ter essa visão de preventiva, né, doutor Henrique? Exato. Qualquer passo aí da LGPD, da implementação, a gente precisa ter essa visão. Outra pergunta mais operacional, vou trazer aqui para o Vitor. Vitor, vamos lá. Sou gestor, aqui é a pergunta do André Camargo, ok? Ele fala que é gestor de uma empresa, ele é gestor de RH de uma empresa de médio porte, e temos muitos atestados aqui na empresa. Hoje o gestor recebe os atestados dos funcionários para inserir no sistema do ponto. Imagino que isso não deva continuar assim, certo? Bem operacional aí. Eu já levantaria alguns pontos aqui se a gente estivesse fazendo uma avaliação sobre esses processos, né? Eu acho que a área de RH, obviamente, quando a gente vai principalmente lidar com empresas que têm médico do trabalho e que recebem atestados, né? O Henrique até comentou sobre isso, dados sensíveis, né? O que são dados sensíveis? São dados, né? A lei até traz, são dados que possam trazer algum tipo de constrangimento para a pessoa no futuro, né? Então, vamos imaginar que aquela pessoa está fazendo algum tratamento específico ou que ela teve algum problema específico e que ela tem um atestado dizendo que ela teve aquele problema, né? Imagina aquela pessoa dar aquela informação para alguém que não deveria ter acesso e aquilo gera um constrangimento para ela no futuro, né? Então, você ter um processo robusto, principalmente com dados pessoais sensíveis, é fundamental, né? Então, a gente até costuma brincar aí que hoje é tudo em papel, né? E aí, muitas vezes, o médico do trabalho ou a pessoa que recebe o gestor coloca dentro de uma gaveta e nem tranca, né? E deixa lá aberto. Qualquer um pode acessar os prontuários, né? Vamos dizer assim, abrir lá a gaveta, acessar os prontuários, e a gente vê isso com muita frequência, porque realmente não existe vamos dizer assim, né, um cuidado, uma maturidade em relação ao tratamento desses dados, né? Então, ter cuidado com informações, né, que possam causar um constrangimento, que sejam considerados dados sensíveis, dados médicos, obviamente, são dados sensíveis, né? Isso vai precisar ter um cuidado redobrado, né? Então, nem pensar, né? Colocar aí, de repente, dentro de um ponto, né, para que, eventualmente, outras pessoas que não deveriam ter acesso a essa informação tenham, nem pensar, né? Então, pensar como que você pode proteger melhor essa informação e como que você pode endereçar o risco de essa informação ser violada de alguma forma. E aí o treinamento é importante, né, Vitor? As pessoas não estão ainda acostumadas aí, precisa de treinamento, né? E aí, o Janete, tem mais uma pergunta aqui que foi antes das 18h40, tá? E aí bem legal também essa pergunta, no sentido de legislação, tá? E aí vai para o Henrique. O DPO, Henrique, você falou aí na sua primeira parte, é necessário para uma pequena e microempresa? Há essa distinção aí entre tipos de empresa? Infelizmente, pessoal, a lei não faz essa distinção. Então, a princípio, sim. É óbvio que se você é uma empresa que tem, sei lá, 10 funcionários, você não vai contratar uma pessoa especificamente para isso, né? Por isso que na minha apresentação eu ressaltei a possibilidade de o mesmo gestor, o mesmo diretor acumular várias funções, né? Mas é importante, sim, que a empresa designe uma pessoa, né, que pode ser o cara que é responsável do RH ou o responsável de TI, né, que talvez tenha mais afinidade com o tema, para que ele seja o DPO, né, e acumule tanto essa função de lidar com o público, né, se você tiver essa lida com o público diária, de receber dados, e principalmente com a NPD. É claro que isso vai depender muito de como a NPD vai interpretar e aplicar a lei agora nos próximos anos, né? A NPD é o órgão regulatório, não é isso? Isso, exatamente. Como se fosse a Anatel, a Anael, só que é específico para o tratamento de dados. Perfeito. Nós temos aqui ainda 2 perguntas, Janete. O que você me diz? Continuamos aqui ou levamos essas perguntas lá para o segundo momento? Vamos finalizar com essas 2, né? Se você puder agrupar as 2 em uma só, não sei se é possível. Pronto, vamos ver aqui. Aqui é o Lucas novamente, né? O Lucas, ele diz que a falta de jurisprudência e experiência jurídica das empresas no LGPD pode levar a recomendar
necessariamente o que ele diz é o seguinte, que a falta de literatura jurídica, doutor Henrique, possa fazer com que as empresas tomem decisões erradas no momento ali de cuidar, de tratar esse dado, né? O que o Lucas aqui colocou é o que eu acho que vai acontecer muito, né? Que é a correção excessiva, né? A reação excessiva. Ou seja, se eu estou ali naquele ambiente cinzento de se precisa ou não, o mais conservador é você pedir realmente a autorização do titular do dado, né? O que eu acho que tirando situações em que realmente você, com uma interpretação da norma, você consegue ver que não existe a necessidade de consentimento, né? Que você consegue enquadrar aquele tratamento dentre as outras hipóteses da norma, o ideal nesse momento é realmente ser um pouco mais conservador e depois, com a experiência aí da jurisprudência da NPD, do próprio judiciário, a gente vai corrigindo e diminuindo, eventualmente, né, o nível de chatice, entre aspas, com esse ponto. E aí já responde essa segunda pergunta do Henrique Moura, desculpa. E aí o Henrique perguntando aqui se uma empresa pode passar um dado de um ex-colaborador, de um colaborador, para uma outra empresa. Acredito que seja a mesma lógica, né? De autorização aí. Depende do dado. Assim, se liga e fala, tem como você passar o e-mail de fulano? Tudo bem, agora, tô aqui num processo de contratação, você pode me mandar o prontuário do fulano que tem todas as faltas dele, eventualmente, na empresa? Isso, com certeza, não. Tranquilo. Acredito que as perguntas aqui dentro dessa primeira parte já foram respondidas. Acredito, Janete, que a gente pode ir para o segundo momento aí, de falar de boas práticas, de RH, de situações que a gente possa direcionar aí uma melhor operacionalização dessa LGPD. É isso? Você pode encerrar aí, fazer as honras? Isso, excelente. Nossa, gente, muito rico aqui. A gente fica vendo as pessoas trazendo perguntas importantes, né? Porque geram muitas dúvidas mesmo, como atuar, e aí a gente fica aqui aprendendo muito com vocês. Eu quero agradecer a todos os presentes que dedicaram aí seu tempo para estar assistindo, prestigiando e aprendendo com essas feras que estão aqui. Agradecer imensamente aos doutores Henrique e Vitor, que conduziram maravilhosamente bem. A gente fica aqui com vontade mesmo de não sair mais, né? Ficar perguntando até meia-noite. Com certeza ia ter conteúdo suficiente para perguntar. Então, vamos para o segundo momento, né? Ivonei vai estar lá nesse segundo momento para também responder as perguntas. Pessoal, muito obrigada a todos. Gratidão, Rafael, pela sua excelente acompanhamento e mediação. E vamos para o segundo momento, que lá sim, prepara as perguntas mesmo, que lá vai ser ali o bate-papo mais quente, tá bom? Obrigada, pessoal. Está gravado aqui. Vocês vão poder acompanhar no YouTube da BRH Ceará, certo? Para rever. Esse primeiro momento está lá e vocês compartilham com outros colegas que não viram, assistem novamente, tá? Então está lá gravado com total generosidade concedida pelos nossos dois painelistas aqui. E vamos para o segundo momento. Muito obrigada. Saindo aqui para o próximo. Vou parar de gravar aqui e vamos lá. Até daqui a pouco. Até mais. Obrigado, pessoal. Até já.